Então, bom dia. Agradecer o Engema também pela oportunidade de a gente apresentar o nosso trabalho. Eu sou a Mariana. A Rafa também é autora desse artigo, a Rafaela Luiza Bender, assim como a Bianca, a Mari Cláudia e a professora Daniela Calegaro. O título do nosso artigo é Análise dos critérios de caracterização de um ecossistema de inovação de uma organização de relevante impacto no varejo brasileiro. Esse artigo foi criado por uma disciplina que a gente estava realizando de gestão da inovação na Escola de Administração da URGS, aqui do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E então a gente identificou que, claro, diante dessa atualização constante dos negócios, né, tem uma busca por produzir cada vez mais valor para a sociedade. As organizações estão revendo seus relacionamentos, os atores estão cada vez mais tendo um posicionamento estratégico, procurando por dinâmicas de cooperação e de produção de conhecimento. E a adoção do ecossistema de inovação pode ser uma dessas alternativas, então, para ganhos em inovação tecnológica e competitividade. Então, como problema, né, a gente observou que existem ainda esforços para esclarecer quais são esses limites desses conceitos e as contribuições das estratégias políticas dessa teoria. E como objetivo do nosso artigo, a gente observou que um relatório de uma importante empresa do varejo nacional estava divulgando que teria um ecossistema de inovação. Então, a gente naquele momento observou essa importância de verificar se esse ecossistema de inovação anunciado no relatório dessa importante empresa do varejo nacional poderia ser caracterizado como tal, à luz, né, da teoria de ecossistemas de inovação. Então, justamente para explorar esse limite desses conceitos. A nossa fundamentação teórica, então, a gente primeiramente começa a identificar esse ecossistema de inovação, quais são os principais fatores, né, em que ele está envolto. Então, a gente observa que existem fatores econômicos, sociais, políticos, organizacionais e institucionais. A gente observa que existem outros apontamentos importantes que são identificados sobre ecossistemas, como a influência e o desenvolvimento, né, para essa difusão e adoção de inovações organizacionais. Existem componentes importantes, né, como atores, organizações, identidades, e para atuar nessa relação de forma independente, e também há uma rede de relações interconectadas, né, que vai formar, então, essa construção e a criação desse valor conjunto do ecossistema de inovação. Então, aqui a gente fez uma tradução, uma adaptação desses autores, né, como eles caracterizam os principais fatores fundamentais, né, para caracterizar, então, um ecossistema de inovação. E aí a gente observa que existem uma questão de escopo, atores, networks, né, uma dinâmica também de forças direcionadoras, em termos de conhecimento e inovação que essa empresa precisa desenvolver, que tipo de cooperação, como que funciona essa governança, né, o envolvimento, então, com o setor público, quais são os objetivos dessas políticas. Então, são uma série, né, de características fundamentais para a gente ter esse ecossistema de inovação. Então, o método que a gente utilizou foi uma pesquisa de natureza qualitativa. A gente fez análise de dados secundários, então a gente utilizou relatórios, sites institucionais e políticas do setor. E a organização, então, que a gente escolheu, né, foi essa, como eu mencionei, que tinha um relatório divulgado, a Lojas Renner, né, e que se auto-intitulava como um ecossistema de inovação. Então, foi uma escolha por conveniência, né, por conta desse material que era divulgado ao público, né, e também por mencionar, né, que estava trabalhando com um ecossistema de inovação. Então, a partir do que é proposto então, a um ecossistema de inovação, a gente faz essa caracterização a partir dos principais pontos que os autores levantaram, né, dessas ações que foram disponibilizadas nos materiais consultados. Então, a análise de dados, né, desses resultados, a gente observou que o relatório, ele revela várias ações, né, são muitas ações tomadas para potencializar essa plataforma do ecossistema especializado em moda e lifestyle, né? Então, para se manter líder e referência, principalmente na América Latina, atuar de forma mais ampla, atendendo os hábitos dos consumidores que estão mudando de forma acelerada, e também a importância dessa empresa, né, em termos de divulgação, porque tem um compromisso com essas políticas de governança, né, e cada vez mais uma transparência sobre suas informações, também almejando esse ganho de valor. Então, aparentemente, muito relacionado. Mas quando a gente vai olhar também essas publicações, a gente entende que essa organização, ela possui sim um escopo voltado a estimular esse ecossistema de inovação, está engajada com diversos atores, né, estabelece essa relação em uma rede global, possui uma dinâmica e força direcionada a essa criação de valor compartilhado,
embora algumas características essenciais a gente não pôde identificar, como conhecimento e inovação, que a gente viu ali como um fator importante, né? A cooperação, os envolvimentos com o setor público e políticas e os objetivos dessas políticas. Então, aqui a gente fez um resumo, né, um quadro resumo sobre o que a gente identificou. Na segunda coluna, vocês conseguem observar o que foi que a gente identificou nesses materiais, né, no site institucional, no relatório, né, e nos sites de empresas públicas que teriam esse envolvimento, né, com o setor público, mas a gente não identifica, assim, ações que realmente caracterizem, né, que são essenciais para o conhecimento e inovação. Então, esses fatores que estão em X, com X, né, a gente não verificou no material. Então, a ausência desses elementos fundamentais, né, não sustentam, né, esse modelo de inovação. Então, como vocês podem ver, o que está ok foi o que a gente identificou, e o com X, então, não foi possível localizar. Então, com base nas análises realizadas, né, a partir da literatura, a gente caracterizou e observou, então, que apresenta um escopo, né, para estimular, está engajado, então, com esses atores, estabelece uma rede global de relação, possui essa dinâmica e força direcionadora à criação de valor compartilhado, embora os outros pontos, né, no site institucional coletados não permitem classificar o seu modelo de inovação no ecossistema de inovação. É necessário, então, divulgar e comunicar para que a gente possa realmente caracterizar essas outras ações, né, esse empenho, então, estabelecer trocas entre atores e facilitar, talvez, a inovação aberta, se é que eles já não fazem, né? Apresentar compromissos com políticas e envolvimentos com o setor público, firmas, né, para estimular a sua produção de valor compartilhado. A não divulgação desses dados, é claro, pode ser uma medida estratégica da organização, então, para reter essas informações, e que isso pode, de alguma forma, representar riscos de competitividade para a empresa. Mas, ainda que existam essas né, sérias intenções de transformar em um ecossistema de inovação, as evidências e os dados secundários coletados, né, em função de toda essa transparência dessas informações, elas ainda assim não permitem que a gente tenha essa afirmação, né? Os materiais, eles divulgam outros esforços, mas não os esforços que façam essa caracterização, como os autores apontam na literatura. Então, logicamente, pesquisas futuras podem e devem adotar formas de coleta complementares à nossa, né, para observar se isso está presente. A gente espera contribuir para a literatura por conta dessa inusitada relação dos conteúdos do ecossistema de inovação em um relatório de sustentabilidade, né? E claro que tivemos outros dados secundários consultados, e, de certa forma, né, contribuir também com informações e uma sugestão de abertura das ações propostas na literatura para caracterizar o modelo de inovação, visto a intenção e esse compromisso público firmado pelas lojas Renner no último relatório como ecossistema de moda e lifestyle. Então, aqui algumas das nossas referências e muito obrigada.